na igreja, que ninguém pode ver alguém do lado de Deus já começa. Estava tudo bem, mas quando eu comecei a pregar, e ele começou a ouvir o povo falando no meu nome também, aí sabe o que acontecia? Qualquer oportunidade que ele tinha, ele profetizava para mim, mas só era contra. Era uma coisa terrível. Infelizmente, eu tenho Deus sabe que eu tenho esse sentimento por Espírito. Hoje, ele vive desviado da igreja. Quando eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas o que foi isso? O orgulho casado com a inveja. Aí ele, para destruir o meu nome, começou profetizando contra mim. Porque ele era muito acreditado como profeta, e quem escutava ele profetizar contra mim, acreditava que eu era quem ele estava profetizando, porque acreditava que Deus estava falando na boca dele. A ruína foi grande. Por quê? Porque ele tentou macular o meu nome. De que maneira as pessoas manifestam essa falta de misericórdia com o nome das pessoas? Primeiro, quando expomos os pecados das pessoas. A Bíblia diz, e mostra isso de uma forma muito clara, que uma das manifestações da misericórdia de Deus é encobrir o pecado. Vamos ver? Salmo 34, do meu querido amigo. Ou melhor, 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. A Bíblia diz, meus irmãos, que o amor encobre uma multidão de pecados, mas a falta de misericórdia tem um prazer maior do que espalhar o pecado dos outros. Pecado é algo vergonhoso, irmão. Pecado é um elemento tão abjeto na experiência humana que levou Jesus à cruz. Deus exigiu que a justiça dele fosse satisfeita. E para que a justiça de Deus fosse satisfeita, diz o apóstolo Paulo, precisava que Jesus, na carne, assumisse o pecado para matar o corpo do pecado. É uma coisa triste. E aí tem pessoas que, por não exercerem misericórdia para com o nome de alguém, aí está expondo o pecado, os pecados das pessoas. Quem não tem misericórdia, irmão, espalha também boatos falsos, maledicentes. São caluniadores. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá na primeira epístola escrita de Timóteo, capítulo 3, versículo 11, e a palavra usada ali é diabos. Quem diz caluniando os irmãos é o diabo. É isso que a Bíblia diz, claramente. Quando passamos para frente do que ouvimos dos caluniadores, porque às vezes alguém diz assim, olha, você sabia que a irmã Maria é assim, 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 aí você nem procura saber a verdade, e já chega no outro e diz, olha, me disseram que a irmã Maria é assim, 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 assim. Virou diabo também. É verdade. Eu não posso falar outra coisa para você, filho. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Capítulo 19, versículo 16, versículo, Deus está em breve dizendo, não andarás como mexer
para a vida do meu próximo. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 1, Deus diz: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Sabia que tem crente que ainda vai ser testemunha do ímpio contra o crente lá na justiça? Isso é uma miséria. Isso é uma falta de misericórdia. Se o seu irmão está errado, chame ele. Oriente ele. Exorte-o, admoeste-o. Mas se caluniar com o incrédulo aí para a justiça, colocar o outro irmão na nada. Como eles usam lá fora da linguagem do Paulo. Isso é falta de misericórdia. Deus vai se levantar contra você. A Bíblia diz que o pecado que mais a alma de Deus abomina é a língua que espalha contendas entre os irmãos. Não se preste a esse cara. Olha, está circulando entre tudo, isso e aquilo. Aí o outro já chega junto do outro e olha, fulaninho disse que fulaninha disse isso, aquilo e aquilo de mim. Daqui a pouco, irmãos, aquela contenda do meio dos irmãos. E Deus abominando. Basta profetizar, falar em língua, chorar e rachar as paredes. Não vale nada. Não vale nada. Uma outra maneira de você não exercer misericórdia para com o nome das outras pessoas é quando diminuímos o valor e a dignidade das pessoas. Falta-nos misericórdia quando ressaltamos as falhas e não destacamos as virtudes. Quando não somos equilibrados, quando distorcemos a imagem. No capítulo 4, versículo 11, Tiago diz que não devemos falar mal uns dos outros. Está na Bíblia, veja isso na Bíblia. Tiago 4, 11, falar. Não faleis mal uns dos outros. E o que mais a gente tem visto hoje é crente falando mal do outro. Porque quando nós falamos mal do povo de Deus, irmãos, estamos falando mal do próprio Deus, porque o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Em terceiro lugar, além de sermos misericordiosos com a alma dos outros e com o nome dos outros, nós devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos. Quando você vê um irmão ferido na igreja, machucado, por algum motivo, seja justificado ou não, você nunca deve se aproveitar dessa situação para querer mais. A Bíblia diz que Jesus ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumeca. É muito fácil bater em quem já está caído. É fácil pisar naqueles que já estão no chão. Você se lembra da mulher adulta? Os escribas, fariseus, arrastaram ela, jogaram ela aos pés de Jesus e eles disseram: a gente tem que apedrejar, porque a lei de Moisés determina assim. Ali está o retrato da misericórdia. O que é misericórdia? A mulher já estava ferida, foi apanhada no próprio ato de adultério. Foi levada à presença de Jesus. Se ela foi apanhada no ato de adultério, ela estava despida. Ela foi levada à presença de Jesus e despida mesmo. Agora imagina a vergonha de sair sendo arrastada pelas ruas em plena festa, porque era uma festa
Jerusalém e saíram arrastando aquela mulher sem roupa pela rua e chegaram lá nos pés de Jesus, soltaram uma mulher assim e disseram, mestre, pegamos ela adulterando. E a lei manda apedrejar. E o senhor vai dizer o quê? Tem perder aí. Se ele tivesse pego a mulher apedrejado logo, acabava lá com uma... Mas quando ele disser assim, e o senhor, o que é que vai dizer? Jesus disse que eu vou dizer que se alguém tiver bem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que desde os mais velhos aos mais novos, todos soltaram a pedra, foram embora, ficou somente Jesus e a mulher. Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, senhor, nem eu também te condeno. Vai. Que diferença da gente, né? Você se lembra que na história que Jesus contou, o samaritano ele pegou o judeu caído, ferido, enquanto o sacerdote e o levita passaram de lado, a Bíblia diz que ele parou, limpou as feridas, colocou em cima da sua cavalgadura, levou para a hospedaria, deixou sob cuidado, pagou e disse, se precisar de mais, quando eu voltar da viagem eu pago. Se precisar aí, eu pago tudo aqui, eu não faço. Isso aí é exercer misericórdia com quem já está caído, ferido. Tem gente que não. E quando vê o irmão ferido, na nossa linguagem aqui nordestina, vai capucar, né, a ferida, para doer mais, para sangrar mais. Ainda acha pouco e fica, faz aqueles grupinhos, às vezes, para ficar apontando. Exerce misericórdia, irmão. Devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Capítulo 3, versículo 60 dos Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele orou dizendo, Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Bíblia diz que devemos abençoar os nossos inimigos e orar por eles. Se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar de comer. Se tiver sede, devemos dar de beber. O misericordioso perdoa as ofensas, ele não registra mágoas, ele não guarda rancor, ele não armazena ira, ele perdoa, ele